Bah, guri, mas tu não vai falar de xadrez? Vou continuar falando sobre Lasker. Lasker nasceu na Alemanha em 1868. Faleceu em Nova York em 1941, com 73 anos de idade. E na sua longa carreira como campeão mundial, o título, como eu falei, era particular, privado, né? E qual era o critério a ser escolhido? Era a bolsa. E outro critério também é o jogador que podia ganhar não era escolhido. Corre a boca miúda que Akiba Rubinstein, jogador polonês, que pela fronteira seria da União Soviética, atualmente eu não sei que país dele seria, estava numa folga exuberante, derrotaria Lasker, mas ele escolheu Schlesinger. E mesmo assim, nesse match contra Schlesinger ganhou a primeira partida, era em 10 partidas, e Lasker empatou o match na última partida numa vitória emocionante. Lasker, ao longo de 27 anos como campeão mundial, ajudou o pé de mesa. Pé de mesa não, pé de meia. Mas, voltando à mediação da economia, a hiperinflação alemã comeu o dinheiro dele, porque a fortuna dele estava em marcos alemães. A hiperinflação, um milhão de marcos valia $1. O dinheiro era impresso até por cédulas que perdiam valor instantaneamente, quase. Um novo valor, uma nova desvalorização. Aí ele perdeu tudo, teve que recomeçar a vida mais ou menos com 60 anos de idade. Isso para mostrar a mediação da economia com a luta xadrística, né? Eu confesso que descuidei do estudo da economia, né? Porque só estudei o volume 1 do capital, a mercadoria, né? Porque tinha o preconceito de que Engels não teria escrito de acordo com o que Marx pretendia, porque Marx fez vários esboços do capital. E é mais ou menos um dogmatismo pensar que existe um marxismo, penso eu. Porque na minha experiência, eu lembro de que Marx, quando viu alguns jovens pretendendo criar fórmulas mágicas para a sociedade, ele falou assim, em tom de piada: só sei de uma coisa, eu não sou marxista. O marxismo foi uma certa interpretação de Marx passando pela Segunda Internacional. Essa mediação não pode ser cancelada. Da mesma forma que a mediação da Terceira Internacional não pode ser cancelada. O jogador que luta tem que conhecer as condições objetivas e subjetivas, tanto suas quanto do coletivo, da massa, né? A concepção de Lasker, eu traduzi, porque ele remete a um critério matemático para disputa, qualquer tipo de disputa. Isso dá um certo ar de ciência ao jogo. Mas, como eu disse, aliás, não fui eu, foi Leibniz, o xadrez é muita ciência para ser um jogo, mas não passa de um jogo, por isso não pode ser ciência. Então, onde encontrar
as leis sociais. Por exemplo, Marx analisou o trabalho realizado não remunerado que descobriu a lei da mais-valia, né, o sobrevalor, que o patrão extrai no processo de trabalho. Ele analisou a dialética do trabalho. Quem tentou reconstituir aqui do nosso meio que eu conheço, essa dialética, essa primeira forma de dialética que eu citei antes, em outra aula, foi José Arthur Gianotti. Ele escreveu a origem da dialética do trabalho, tentou ver a possibilidade de inversão da dialética de Hegel. Vou deixar esse livro pode ser baixado gratuitamente. Vou deixar na descrição. A ligação externa, o link. A primeira versão era bem-humorada, né? E ficou entregue, como dizia Engels, a crítica roedora do rádio, que as condições da Alemanha não permitiriam a sua publicação. Mas o tom satírico ficou. Me impressionou muito aquele tom satírico e na mesma época eu li Lukács, né, a Jovem Hegel, e Antônio Gramsci. Gramsci analisa o senso comum, a hegemonia, já uma outra versão da dialética. Por isso que eu falei que se você fechar o marxismo como doutrina, codificado pela Segunda Internacional, vai estar induzido a ela porque vai encerrar o processo histórico, seria o fim da história. A história do processo não acaba. Agora, nessa segunda versão, que é mais ou menos na época da paracrítica da economia política, Marx admite que os homens tomam consciência dos conflitos sociais no plano das ideologias. Já ficou diferente da sátira à ideologia alemã, que tinha seu nome mesmo, a ideologia alemã, um subtítulo alemão que já esqueci. Eu vou tentar botar na descrição do vídeo. Versão definitiva, qual será? Vai depender de nós. Temos que adaptar para o Brasil, discutir o terreno nacional de luta. A luta pode ser entendida como jogo também, mas é preciso discutir quais são as leis da sociedade, o que rege, quais são as gerações que regem a sociedade. Isso Marx fez porque a primeira tarefa era estabelecer a crítica da superar a economia política burguesa dos patrões. Ele veio no Capital, completou a tarefa. Agora, por falar em máquinas de teoria dos jogos, vou tocar em dois pontos. Primeiro, que Marx conheceu um engenheiro, Charles Babbage, que queria criar um computador por meios mecânicos. Eu botei no meu canal, vou tentar botar na descrição aqui ou alguma indicação aqui no vídeo para a leitura do livro dele, The Economy of Machinery and Manufacturers. Está mal pronunciado, mas é assim mesmo. É a economia das máquinas e das indústrias.
ele percebe, o Charles Babbage, que uma máquina, como um computador, seria uma mão na roda. Mas ele analisa também, porque sem nenhum preconceito, que causa desemprego. Tanto que o movimento cartista, bem antes de Charles Babbage, o movimento cartista, que era um movimento baseado na Carta do Pão, quebrava a máquina, arrebentava com a máquina, porque sabia que era desemprego para o trabalhador. Mas eu falei em contradição, quer dizer, luta de opostos, né? Qual é o benefício da máquina? É uma contradição. Isso sim é contradição. A primeira Revolução Industrial aposentou o trabalho muscular. A segunda pode aposentar o sistema nervoso central de tarefas rotineiras e mecânicas. Pode. Como é que pode? É isso que a gente tem que debater. Está em aberto. Agora, a questão que Lasker levanta no manual de xadrez de Lasker é da estética. O que ele chama de valor estético existe realmente. Para Hegel, dado que a lei, a Constituição estabelece a norma, está tudo resolvido no fim da história, no presente histórico dele. Então, o que ele faz na estética dele? Ele fala que é sair da realidade prosaica, inventar o pavão. Quando eu li Lukács, como eu citei, eu vi que não era bem por aí. Como o Lenin também criou um livro que muitos chamam de definitivo, o livro, né? A interpretação da física moderna. Materialismo e empírico-criticismo. Na verdade, a crítica não acaba nesse livro. Porque Lenin legou, pouco antes de morrer, que analisou no período muito contraditório da guerra civil, da guerra imperialista, a dialética, os cadernos filosóficos. Né? Eu tentei traduzir, mas não consegui dar a finalizar a tradução da edição facsimilar, a xerox de como ele anotou o material. Então, a ideia de fazer a estética como transformação da realidade leva a captar o particular de cada momento. Por isso que eu estou insistindo, antes de falar da técnica do xadrez, das máquinas e dos pressupostos que criaram, como eu já citei, a lógica, né? A lógica formal, foi a tentativa de refutar os vícios de linguagem dos sofistas. Mas a lógica de Hegel é única, não. Os positivistas e neopositivistas lógicos criaram uma lógica também. A chamada lógica matemática, que é cálculo de proposições. Era um computador sem computador. Do ponto de vista lógico, era um cálculo. Existe um cálculo exato para a vida? Outra pergunta para
raciocinarmos juntos depois de outra ocasião. O livro do brasileiro que analisou isso foi o Vicente Ferreira da Silva. Depois eu vou deixar na descrição o livro dele. Ele analisou a lógica matemática e a transcendência. Mas voltando à estética. Lenin, no material-empiricismo, define a matéria como informação, basicamente, do ponto de vista da cibernética. Nós temos nossa consciência que capta o que vem de fora. Nós atuamos sobre o que vem de fora, no exterior, a sociedade e a natureza. Essa complicada relação é mediada pela economia. A lógica entra na linguagem dos computadores, no livro de Bertrand Russell, Princípio da Matemática de 1917, a ideia de conjunto e subconjunto, a matemática como uma linguagem. E muitas linguagens de programação são subconjuntos do idioma inglês. O Fortran, a linguagem C, a linguagem Pascal. Para quê? Para evitar ambiguidade. Para tentar o cálculo, o principalmente de Pascal, que é muito lógico, é para fazer a sintaxe correta do programa que vai rodar. E a estética? A estética tem lógica? Tem sim. Porque no sistema contraditório de Hegel há uma diferença entre o método dialético e o sistema que ele criou. No sistema, a história colada no presente histórico dele, que existe a Constituição, a lei constitucional. Não existe, acaba o monarca absoluto feudal. Agora, a estética acabou também com as contradições? Não, ela tem que captar também a particularidade de cada momento. E o que é o particular? Né? Seria em arte o tipo social. A máscara. A máscara tem em muitas representações artísticas nos Estados Unidos. Batman é uma máscara social da lei burguesa. Mas está invertida. A lei do Bruce Wayne, mas é a máscara que faz a lei. É interessante analisar sobre esse prisma. Essa discussão que eu apresento foi apresentada no seriado da 20th Century Fox, da década de 60, do século XX. A contradição analisar de suas diferentes fases e aspectos da sociedade. Ela não acabou com o estabelecimento de uma Constituição para acabar com o monarca absoluto.
O próprio Hegel analisou, há uma contra sistema método apontado pelo Marx e Engels, né? Ele próprio analisou fora do sistema dele, com o método dialético, algumas questões importantes, que mostravam que ele via a tendência de desenvolvimento posterior. A história como um círculo que se roda sobre si mesmo, uma espiral, uma hélice. E a estética no xadrez tem a ver com a combinação, principalmente, acho eu. O que é a combinação para aqueles que não conhecem xadrez? É uma sequência mais ou menos forçada que leva ao checkmate, ao ganho de material, ao equilíbrio. E o que eu admiro na combinação? A subversão de valores. É a questão minha. Mas já me alonguei e não sei se estava muito confuso. Vou tentar continuar na próxima aula.